Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, estamos começando o Memória BC, que é um programa produzido pelo Legislativo do Balneário Camboriú, com integrantes da comunidade para contar a história e de como essa cidade constrói o sucesso do seu dia a dia. E hoje, a presença de uma pessoa que pode ser considerada a mãe do ensino superior no Balneário Camboriú. Eu estou falando da professora Marlene Burato, ela que recebeu a difícil missão na época de dois homens poderosos, o reitor da Univale, Edson Vilela, e do prefeito de Balneário Camboriú na época, Leonel Arcângelo Pavan. Professora, como é que foi surgir esse Balneário Camboriú e a missão do ensino superior? Bem, boa tarde. A missão do ensino superior, quando a Univale passou à universidade, nós tínhamos em mente que deveríamos escutar os anseios de toda a comunidade a que a universidade iria abranger. Então, o reitor, juntamente comigo, nós fazíamos visita aos prefeitos para saber o que eles esperavam da universidade naquela época. Quando nós chegamos ao balneário para a visita, uma das primeiras coisas que o prefeito falou é que ele gostaria de ter aqui um ramo, ele dizia, da universidade. Então, e que gostaria que fosse não só a universidade, mas fosse implantado, a princípio, o curso de turismo e hotelaria. E recebido o pedido, né? Quando voltamos à universidade, então conversávamos, não só isso, outras coisas ele também queria, mas uma das coisas era implantar um ensino superior aqui no Balneário Camboriú. Então estudamos as possibilidades e de criar o primeiro campus avançado, que seria aqui. Bom, na época eles nos proporcionaram as coisas necessárias para darmos início, até que a gente pudesse arrumar um terreno para fazer as construções. E a prefeitura, neste ponto, foi maravilhosa. Eles nos deram todo o apoio possível e a gente foi se instalando, tanto que o primeiro e o segundo ano, ou mais, nós funcionamos numa escola cedida pelo município, no Bairro das Nações, Presidente Médici, a escola, houve uma reforma para que deixasse as instalações possíveis de serem utilizadas pela universidade, como a biblioteca, uma secretaria, sala de aula, banheiros. Então houve um tratamento todo especial nesse sentido. E assim, nós recebido o pedido, e houveram muitas conversações. O pessoal de Itajaí, a princípio, não tinha entendido que a universidade precisa se expandir, precisa criar outros ambientes. E isso, na época, porque nós estávamos mesmo passando a universidade, então havia esta preocupação de que poderia deixar menos forte a universidade. E era o contrário, né? Então houveram algumas lutas nesse sentido. Mas, resolvidos os problemas, nós nos instalamos aqui. A aula inaugural do curso de turismo e hotelaria foi no Fischer. Por quê? Toda a sociedade daqui queria. Foi muito interessante, porque era a Câmara, era o fórum, através de seus juízes, promotores, a delegacia, o comércio, a hotelaria, todos queriam trazer a universidade para cá. A senhora se surpreendeu nesse momento dessa união tão forte da sociedade organizada da cidade? Olha, foi uma das coisas mais gratificantes que eu já tive.
a hotelaria reunida era muito interessante. Você não tem ideia do quanto a sociedade se empenhou em trazer a universidade para cá. Eles tinham em mente que o ensino superior abriria novas fronteiras. E foi exatamente o que aconteceu. E tem mais uma coisa que eu vou pedir para ela comentar aqui, que você tem que entender. No Brasil havia cursos de turismo e cursos de hotelaria de nível superior. E para não ser nada mais fácil, pelo contrário, até para dificultar e mexer com a competência, a seriedade e o empenho de Marlene Burato, lançou-se o desafio. Até no MEC teve que se conversar e se fazer essa proposta. Como é que foi isso? Que o Balneário Camboriú, de repente, apareceu para o mundo universitário como uma cidade pioneira na implantação desse curso. E foi muito interessante porque o pedido do prefeito e da Câmara era o seguinte: eles queriam um curso de turismo e hotelaria. E eu tentava dizer que existiam cursos de turismo e que já existia na época, 1990, né? Nós já tínhamos, acho, 5 cursos de turismo. E que hotelaria era outro curso. E esse nós tínhamos 2 cursos. Então eu tentava dizer, mas eu acho que na cabeça deles, porque turismo pede hospedagem, que hotelaria estava incluso no curso. Bom, e esta foi uma das questões que, quando a gente chegou na universidade, eu dizia: reitor, era o professor Edson Vilela, reitor, nós só temos curso de turismo, nós só temos curso de hotelaria, não existe curso de turismo e hotelaria. Aí ele só me respondeu assim: sabe, Marlene, eles querem turismo e hotelaria, então te vira. Foi bem assim que começou, e eu tive que me virar. Então eu visitei todas as escolas de turismo existentes, todas as escolas de hotelaria, e para ver o funcionamento de uma coisa e de outra e como poderia fazer essa fusão. Fizemos. Depois nós tivemos que comprar uma briga no MEC, porque isso não existia, então tinha que criar essa modalidade. E uma das preocupações é que, para isso, nós não tínhamos professores especializados no país. Então, teriam que ser professores europeus. Outra briga nesse sentido. Então, essas coisas foram bastante complicadas, até que a gente conseguiu conciliar tudo isso e fizemos o curso. E o MEC aceitou, tanto aceitou que todas as escolas, a partir de então, usaram a nossa programação, até conseguir fazer as suas próprias programações. Foi fácil criar essa grade curricular, professora? Não, eu devo dizer que foi uma coisa muito difícil. Realmente foi muito tempo de estudo. E o currículo ficou muito grande, é claro, a grade era muito grande. Então, para juntar, tanto é que o curso iniciou com 4 anos e meio. E depois, quando nós já tínhamos uma turma formada, o pedido dos alunos é que passasse o curso para 5 anos, em função de todas as atividades. E mais tarde ele voltou outra vez, e voltou há 4 anos agora, me parece. Mas nesse tempo a gente conseguiu fazer. E outra coisa que nós conseguimos fazer aqui, depois veio a parte da construção, né? Nós precisávamos, porque a promessa era que eles nos dariam condições para que juntos, né, eles entrariam com o terreno, nós entraríamos com a construção e a gente faria essa construção. Aí é que a parte da sociedade civil aqui ajudou. Aí a parte da hotelaria nos ajudou. Então, a angariar fundos, inclusive, para a gente começar a fazer esse trabalho. Foi uma coisa realmente muito, muito, muito bonita por parte dessa sociedade. Você algum dia imaginou ter essa missão? Não. E foi uma coisa... É por isso que eu digo, como a sociedade, quando está engajada, quer as coisas acontecem. Veja bem, também não era possível se fazer um curso de pós-graduação num curso iniciante.
No segundo ano de funcionamento do curso, nós já lançamos a nossa primeira pós-graduação. Era bem verdade que era em nível de especialização. Lato sensu veio muito depois. Mas quem eram os alunos? Os engenheiros, arquitetos, hoteleiros, o juiz de direito, o delegado da cidade. Quem interessava saber sobre turismo foi fazer esse curso. Tinha curso superior, então a nossa seleção foi. Se tinha o curso superior, fazia parte dessa sociedade engajada, poderia fazer o curso. Então, nós tínhamos 30 alunos e contratamos os melhores professores que tinham no país para vir. Outra vez, a sociedade engajada. Nós não tínhamos local para lecionar. Então, os hotéis forneciam as suas salas de lazer, equipamentos, para que nós pudéssemos, a cada 15 dias, dar aula no hotel deles. Iniciamos as aulas no fórum, só para você ter uma ideia. Então, é realmente muito, muito interessante. Até a Varig, nessa ocasião, nos auxiliou. Como os professores vinham de fora, nós pagávamos 50% da passagem, que a Varig dava 50%. Então, eu acho que é uma coisa digna de ser dita, porque não é qualquer um que consegue isso, não é qualquer universidade que consegue isso, não é qualquer município que se engaja para um bem comum. Então, eu acho que essas coisas foram o que aconteceu de muito bom aqui, que reuniu. Nós, com 3 anos, depois recebemos, foi uma procura, porque nesse meio tempo a gente precisava de um terreno para poder fazer uma construção. E depois de algumas buscas, a gente encontrou o terreno que hoje está lindamente instalado a universidade. E lá muito progrediu. E deste curso de especialização, e aí é que vai o importante desse engajamento, é que todo final de curso o aluno precisa fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E o trabalho de conclusão do curso foi muito interessante, porque cada área que gostava e que entendia de turismo, que já tinha obtido conhecimentos, escreveu alguma coisa do que a gente poderia ir implantando no nosso campus universitário. E foi por isso que o segundo curso a ser implantado aqui foi de arquitetura. O terceiro curso foi de nutrição. E isso era um TCC de algum ou de um grupo de alunos. Por quê? Arquitetura, porque você sabe que os lugares turísticos se baseiam pela sua arquitetura. O local, a sua arquitetura, fala muito em turismo. Que na época o Balneário Camboriú era muito deficiente. Muito deficiente. Você sabe que nós não tínhamos nada, né? Nada. Tínhamos pouca coisa para mostrar nesse sentido. Nada, me desculpe. E então, foi essa parte foi trabalhada. O segundo curso implantado aqui foi arquitetura. O terceiro curso que foi implantado foi o de nutrição. Por quê? Para alimentação, e aí entra aí a parte de hotelaria aqui, dos restaurantes, que você sabe. O terceiro curso foi marketing. Esse eu me lembro muito bem, que foi um trabalho do Fischer, do Cláudio Fischer. Ele dizia, temos que fazer marketing, nós temos que fazer propaganda, e para isso precisamos de um curso, precisamos de gente preparada para isso. E assim foi a sequência. A gente usou os trabalhos de TCC para saber o que é que a comunidade queria que fosse implantado aqui. E foi assim que surgiu esse belo campus que está aí, né? Sendo exemplo para muita coisa. E esse resultado do campus, na prática, para a senhora, te gratifica? Enormemente, né? Imagina quando você participa ativamente de um trabalho que sabe que deu sangue, suor naquilo ali. Quando você vê as coisas acontecerem,
É claro, você é um ser humano como qualquer outro, você tem sentimentos. Você fica gratificada por ver que tantas pessoas ajudaram, que seus sonhos se realizaram. Eu tinha a oportunidade, até porque a gente tinha na universidade um conceito, então eu tinha liberdade de fazer as coisas. Então eu imaginava uma universidade daquele jeito e era aquele jeito que estava sendo implantada. Eu sempre tive muito apoio na reitoria e nos conselhos, então a gente foi implantando. Veja, com acho 5, 6 anos de funcionamento, nós já iniciamos um mestrado. E quando eu saí da universidade, eu deixei um doutorado já encaminhado no MEC. Então, é uma coisa assim bem interessante, bem boa de se contar, é uma realização pessoal também, é uma realização coletiva. Quantas pessoas também colocaram seus sonhos ali dentro, né? Quantas coisas que foram feitas. Veja, esse pessoal que trabalhou, que começou comigo, hoje dirige a universidade. Este é o Memória ABC, um programa feito pelo seu legislativo, com pessoas que fazem a história de sucesso da capital catarinense do turismo. No próximo bloco, nós vamos continuar com a professora Marlene Burato, contando ainda mais, porque a luta na concretização do ensino superior no Balneário Camboriú foi árdua. E você precisa conhecer bem essa história para saber o valor que é a força de uma sociedade organizada unida em defesa da educação. Eu sou Hilder Júnior, esse amigo de vocês que deseja a todos e agradece a sua atenção aqui no Memórias BC. Você está acompanhando o Memória BC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. ACEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando o Memória BC. Este é o Memória BC, um programa para moradores e pessoas que fazem o sucesso dessa cidade chamada Balneário Camboriú, que hoje tem o título de capital catarinense do turismo. E muito se deve hoje a essa entrevistada aqui, a professora Marlene Burato. E uma coisa que não se fala, as pessoas às vezes imaginam, o turismo e a hotelaria no Balneário Camboriú, ele flui com naturalidade. Lê do engano. Você está cometendo aí, no mínimo, um erro no sentido de não saber como é importante a tecnicidade de um curso de nível superior para que ele garanta o profissional para ir buscar
muitos recursos. Hoje o país tem um lastro de dinheiro no orçamento da União e do Estado que ainda é pouco utilizado. Professora Marlene, e o curso abrangia este tipo de trabalho, que é a burocracia e a tecnicidade em buscar recursos para fortalecer o setor? Com certeza. E nós lutávamos ainda com um outro fator. Na cabeça da maioria das pessoas leigas, turismo é passear. Então, mostrar que isso não é um passeio, muito pelo contrário, é uma das coisas mais difíceis que você tem que fazer, porque você tem que garantir a satisfação e o passeio de outras pessoas. Como? E como fazer isso? Então você precisa de técnica, você precisa de conhecimento, porque você não pode, para satisfazer alguns, acabar com outras coisas. Então, realmente é um curso muito importante, é muito difícil, e como é uma novidade, porque em termos de anos, isso é tudo novo, em termos de universidade. Fazer com que as pessoas respeitem o curso, que isso é coisa séria. E eu sempre adotei um slogan que eu dizia: turismo é coisa séria, é muito sério. Para quem quer trabalhar com isso, não pense que lidar com sonhos alheios é coisa fácil. Se lidar com os próprios sonhos já é difícil, lidar com sonhos alheios é muito difícil. É muito difícil, porque uma impressão negativa que você tenha no local que você vai, você leva daquela cidade, você não levou daquele hotel, você não levou daquele parque ou daquela condição, você levou daquele lugar, você levou do Balneário Camboriú. E esse Balneário Camboriú hoje, profissionalmente, na sua avaliação, está bem, está caminhando no sentido de dar a qualidade do turismo e da hotelaria que se faz necessária? Olha, eu já estou agora afastada há 12 anos da universidade, mas por tudo aquilo que eu vejo, eu acredito que nós ainda temos que caminhar muito. E eu continuo dizendo que turismo é coisa séria. Quando você trata com público e com a satisfação de uma noite bem dormida, um lençol muito limpo, um banheiro muito limpo, é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil fazer entender que é a satisfação dele que vai trazer o segundo, o terceiro, que vai trazer um bloco. Para isso precisa muito estudo e as pessoas acham que isso é brincadeira. A maioria das pessoas acha que é brincadeira. E ainda tem mais uma coisa. Uma pessoa que monta seu estabelecimento, monta um barzinho. E teve sucesso porque pegou um bom ponto, tem um grupo de amigos bastante grande, mas faz lá do seu jeito, sem que haja uma preocupação efetiva com técnicas, com uma higiene, com o conforto de todas as áreas. Acha que é brincadeira, o que não é. E é por isso que não leva aí as coisas que quebram. A senhora, fora do ar, estava falando para nós que o curso de turismo e hotelaria do Balneário Camboriú, campus do Balneário Camboriú, como eles gostam de dizer, tem a cadeira cativa no governo federal, na Secretaria de Turismo do governo? Sim, é porque o curso de turismo tem algumas cadeiras, alguns estudos na grade, que outras não têm, e que eles necessitam de análise, por exemplo, na montagem de um hotel. Então, os nossos aprendem tudo. E todos os cálculos, em suma, sabem montar um hotel, sabem a execução do hotel. Então, existem cursos que não têm todas essas cadeiras e, por isso, nós temos essa preferência dos nossos alunos, é garantido cadeiras para que eles façam estágio lá, inclusive são até remunerados por isso,
porque realmente o curso tem uma qualidade apreciada pelo MEC, pelo menos. E temos aí sempre as melhores pontuações, nas pontuações feitas, né, nas análises feitas pelos órgãos competentes na área de ensino. Sonhou-se muito em ser a Univale, a gestora e administradora do tão sonhado centro de eventos. Está aí o elefante branco do passado, construído e não concluído, encontrando dificuldades. Com toda a sua história no turismo e hotelaria. Há pouco tempo se discutiu e passou-se a valorizar na matriz econômica do Balneário Camboriú que a cidade hoje goza de um grande privilégio, que tem duas matrizes econômicas. Tem a indústria do turismo e tem a indústria da construção civil. Preocupa esse centro de eventos demorando para abrir, esse centro de eventos ainda sem a infraestrutura e uma empresa definida para ser administrada e passar a gerar emprego para a cidade? Preciso que tenha uma gestão competente, com pessoas que entendam da área. E daí, quando eu digo isso, eu digo em todos os sentidos. Uma coisa é você saber fazer eventos, outra coisa é você saber gerenciar eventos, outra coisa é você saber gerenciar dinheiro. É muito difícil. Então, eu acho que precisa de uma empresa competente. E com todos os elementos, com todas as pessoas, em todas as suas áreas, né? Os seus quadradinhos, trabalhando em conjunto para que possa fazer um bom trabalho, porque são necessários muitos pontos para que se possa atingir o sucesso na realização de um trabalho. Não é uma coisa isolada, é um trabalho conjunto. Eu tenho sentido que o governo do estado, principalmente, está muito distante da Univale, muito distante do curso de turismo e hotelaria, para discutir e encontrar novos caminhos visionários, como Osmar de Souza Nunes Filho, agora o Valendowski, que está na atual administração. Sim. Tem esse tino, essa paixão. Sabem que é por ali que a coisa passa e a semente é plantada. Isso também lhe preocupa? Mas eu acho que as duas figuras que você falou são realmente pessoas com quem a gente pode contar e que têm esse mesmo conhecimento. A necessidade das coisas técnicas, a necessidade dos seus gerenciamentos e de que todas as áreas tenham profissionais formados na área, competentes e que se interajam para que possa realmente produzir alguma coisa que possa encaminhar para o maior número de sucesso possível, né? De acertos possíveis. Isso não é fácil, eu também sei, mas acho que precisa ser uma firma especializada para fazer isso. Não é, porque o fulano é bonitinho, o fulano já fez isso aqui, deu certo. Não, são muitas áreas a serem discutidas e vistas para que haja efetivo sucesso, porque senão não adianta. Como é que foi para Marlene Burato? Nós falamos um pouco dela até agora. Falamos da professora, da coisa. Ser gestora de 2 cursos que foram unificados, onde a crítica, a discussão e o planejamento dentro da academia é constante. Foi difícil? Foi difícil, até porque quando você inova, né? Só que foi uma inovação. Você é de admitir que já pela universidade, que foi o primeiro campus avançado. O primeiro curso implantado, uma novidade enorme, não era do conhecimento acadêmico. Então, algumas disciplinas, naturalmente, do conhecimento de todos, né, de todas as academias, mas outras não, só de academias de fora do país e das capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, isso foi um desafio enorme. Foi um desafio enorme. Talvez, se eu não tivesse tanta vontade de fazer esse trabalho, porque eu tinha uma paixão por turismo muito grande, mas essa paixão já veio de muito mais tempo. Foi quando a primeira faculdade de turismo do país, que é Anhembi Morumbi, veio fazer
o primeiro trabalho de campo deles foi feito no Balneário Camboriú, porque na ocasião o Mazoca era aluno na faculdade e o Dr. Osmar Nunes, o pai, ofereceu hospedagem para os meninos que vieram para o estágio e para os professores. E naquela ocasião eu era secretária de educação do município, então eu fui escalada para estar com eles, para mostrar os locais e tal. E eu me apaixonei pelo curso de turismo. E já naquela ocasião nós montamos uma associação para montar um curso de turismo aqui. Daí só era turismo. E morremos na casca, porque quando chegamos no Conselho Estadual de Educação, eles acharam que os professores tinham que ser estrangeiros, que não podia, que nós não tínhamos capacidade, mas nós nunca retiramos o processo, porque a gente queria a supremacia. E quando a universidade passou de centro universitário à universidade, a gente tinha autonomia. E por isso criamos o curso de turismo e fomos os primeiros. A senhora lembrou agora, foi secretária municipal de educação do Balneário Camboriú. E o Balneário Camboriú na vida da Marlene Burato surgiu como? Não foi o ensino superior que te trouxe para cá? Eu fui supervisora de ensino. Pertenci a um estudo que a ONU implantou no país. E nós, professoras do Estado, fomos algumas selecionadas e fomos fazer um curso de supervisão e depois, então, íamos para algumas cidades para dar suporte às escolas municipais. E o curso tinha sido implantado e eu fiz o curso quando eu morava no Alto Vale, eu morava em Rio do Sul, e implantamos o curso lá. E depois eu quis vir para o balneário por uma questão de saúde, de um familiar. E o governador me designou para o Balneário Camboriú e para abrir o serviço aqui. E aconteceu uma coisa muito interessante. No ano em que este programa da ONU fez 10 anos aqui no país, e uma cidade que fazia esse trabalho era Itajaí, Balneário Camboriú fazia o seu primeiro ano, completou o seu primeiro ano, que foi no ano de 1970. Então vieram os professores da América do Norte, um ou dois europeus, a direção geral, e reuniram. Um dia estiveram em Itajaí e no outro dia no balneário para ver um trabalho de 10 anos e um trabalho de 1 ano. E a Marlene Burato que iniciou esse trabalho aqui. E aí não teve mais volta. Exato. Daí, como a sede era na prefeitura, aconteceu de eu estar na educação, então eu fui assistente do diretor de ensino, depois ele saiu e foi quando passou a secretaria, então eu fui a primeira secretária. Hoje o que falta na vida da Marlene Burato? Muito pouca coisa. Acho que agora a Marlene Burato está naquela fase de sombra e água fresca, porque já mereci também. Acho que já trabalhei o suficiente aqui. Eu trabalhei 46 anos no magistério, o que não é pouco. Esta é Marlene Burato, carinhosamente chamada de a mãe do ensino superior do Balneário Camboriú e que encarou desafios, enfrentou adversidades, mas nunca deixou de acreditar na capacidade, na competência e no sucesso dessa cidade, que hoje deve a ela também o título de capital catarinense do turismo. Professora Marlene, a sua mensagem para quem nos ouve, dessa mulher que tira forças, só ela sabe de onde, para continuar lutando e de cabeça erguida, olhar para todos, olhos nos olhos e transmitir a mensagem de que a indústria do turismo e da hotelaria é de suma importância para o sucesso do Balneário Camboriú. Bom, se é uma mensagem que eu poderia deixar é a seguinte: acho o turismo alguma coisa que tem que ser tratado com muito cuidado, é muito importante, mas necessita efetivamente de um trabalho técnico. Não pense que se faz turismo, ou que se dirige turismo,
ou que se pode implantar qualquer secretaria de turismo sem que tenha efetivamente uma pessoa competente que entenda de todo o processo, porque isso é um processo. E obrigado, eu acho professor. que aqui tem tempo. Obrigado. Este é o Memória ABC, programa produzido pelo Legislativo do Balneário Camboriú, com pessoas que integram a comunidade e fazem dela o sucesso que é hoje o Balneário Camboriú. Ele é exibido às segundas, quintas e sextas-feiras, às 8 da noite. E este amigo de vocês tem a honra de ter trazido hoje um pouquinho da verdadeira história do sucesso da indústria do turismo, não só em Santa Catarina, ousem dizer no sul do Brasil, responsável pela dedicação e empenho da professora Marlene Burato. Esse amigo de vocês, Hilder Júnior, agradece a sua atenção e convida você a sempre acompanhar o nosso trabalho, porque aqui a história é contada por quem faz, participa e se dedica para o sucesso de Balneário Camboriú. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.